Mais um vídeo aqui do canal Psicobariátrica. Para quem está chegando por aqui agora, meu nome é Melissa, sou psicóloga, produtora de conteúdo em temas relacionados à cirurgia bariátrica, obesidade, transtornos alimentares. Estou sempre por aqui divulgando conteúdo, tanto para pessoas interessadas, como também para profissionais, especialmente psicólogos, que desejam atuar com estes temas. Hoje eu vou estar iniciando uma série nova de vídeos aqui no canal, então se você está chegando agora e ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreve, tem um sininho aqui embaixo de inscrição, assim você fica sabendo cada vídeo novo que eu lançar. Bom, a série que eu vou estar iniciando hoje chama-se Psicólogo Bariátrico de A a Z, e é uma série direcionada a profissionais, psicólogos que desejam trabalhar com cirurgia bariátrica. Nessa série eu vou estar trazendo diversos temas que são relevantes e que precisamos ampliar o nosso conhecimento para trabalhar com estes pacientes, pacientes de cirurgia bariátrica. Então a ideia é sempre trazer um artigo científico de referência. O conteúdo que eu publico aqui, ele tem base científica, base de estudos, e não é um conteúdo de opinião, né? É um conteúdo que tem aí uma sustentação teórica válida. Então, sempre vai ter um artigo de referência que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, o link para você ler ele na íntegra, caso você queira, mas eu vou trazer nos vídeos ele esmiuçado, detalhado, para que a gente possa conversar sobre os temas que eu vou trazer aqui nos vídeos. Então, a gente vai começar hoje com reganho de peso. E durante toda a série de vídeos que eu vou estar trazendo, eu vou estar trazendo esses temas, né, que eu acredito ser bastante relevantes para a nossa prática. Bom, antes de falar do artigo, de falar do tema de hoje, eu queria fazer uma pequena introdução para você que é psicólogo e trabalha com cirurgia bariátrica, da importância de se capacitar. Então, não é um vídeo ou alguns vídeos que você assiste em canais que têm conteúdo direcionado a profissionais específicos sobre cirurgia bariátrica que vão te capacitar. Esses vídeos, assim como esse meu aqui, ele vai ampliar o seu olhar, mas isso não substitui uma capacitação. Cirurgia bariátrica tem diversas nuances. Quem trabalha com cirurgia bariátrica precisa entender do processo para poder acolher e trabalhar de forma mais efetiva com o paciente. Então, é importante fazer esse alerta aqui para vocês, para que não acreditem que somente um conteúdo ou somente essa série que eu estou fazendo aqui já capacita vocês, porque não capacita. Dentro de formações, de capacitações, como o curso que eu tenho, por exemplo, nós vemos coisas específicas de psicólogos, restritas e que só são divulgadas e só podem ser estudadas em ambientes fechados. Então, o conteúdo aqui do canal, ele é para agregar sim para vocês, mas não substitui a capacitação, tá? Então é só um alerta, um adendo para vocês, quem é psicólogo e está por aqui, saber disso, né? Ter aí uma clareza. Bom, o artigo que eu vou trazer hoje é sobre reganho de peso. No que esse artigo vai acrescentar aí no seu olhar, né? Essa ampliação de visão que eu estou falando para vocês. Reganho de peso é um tema polêmico, porque nenhum paciente de cirurgia bariátrica opera para ganhar peso novamente. A pessoa opera para ela perder peso e continuar com o peso perdido, né? Com a diminuição aí desse peso, e não para reganhá-lo, tá? Mas nós ainda temos um número considerável de pacientes que após a cirurgia, após a perda, começam a ter o reganho e alguns deles não conseguem ter uma nova perda. Então, existem hoje diversas estratégias para esses pacientes, estratégias medicamentosas, reabordagem cirúrgica e estratégias também terapêuticas, psicoterapêuticas. Mas o objetivo aqui do vídeo de hoje é falar do reganho, mas das causas e não dos tratamentos, tá? Então, isso que eu falei para vocês agora são possíveis tratamentos. A avaliação é individual, claro,
Quais são possíveis tratamentos? Possíveis abordagens, né? Abordagem clínica, abordagem cirúrgica, abordagem terapêutica. O artigo que eu vou trazer hoje, vou discutir com vocês sobre reganho, ele vai falar das causas, não do tratamento. Então, o título do artigo é Factors Associated with High Regain Post-Bariatric Surgery, a Systematic Review. Então, traduzindo para vocês, né? Fatores associados ao reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, uma revisão sistemática. O que o artigo traz de importante? Por que eu escolhi ele para trazer para vocês? Porque ele consegue pegar de uma forma ampla pontos importantes que podem trazer o reganho de peso, né? Validar, então, é uma preocupação, né? Esta é uma preocupação. Pelas pesquisas realizadas, de fato interfere? Né? O que foi verificado ali pelas pesquisas, tá? Ou não? Então, ele consegue pegar diversos fatores, condensar em 5 grandes grupos, que eu vou explicar direitinho para vocês. Óbvio que precisa ainda de mais estudos, mas já traz ali caminhos. Ele traz caminhos para as causas do reganho, tá? Então, ele não fala de tratamento, são as causas. Bom, primeiro é importante eu dizer para vocês, explicar o que é uma revisão sistemática. Tá? Então, o título do artigo, repetindo aqui, é Fatores associados ao reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, uma revisão sistemática. Para quem não está no meio aí acadêmico, não tem familiaridade com esses termos, né? O que é uma revisão sistemática? É um tipo de estudo onde você busca em bases de dados, né? Outros estudos e faz ali uma junção de tudo isso e uma análise crítica para produzir uma conclusão e um resultado. Para fazer essa junção de estudos, existem critérios, vou falar para vocês quais foram o deste estudo que eu estou trazendo, tá? Mas existem critérios de inclusão e exclusão, então não é aleatório, tá? Para que os estudos que estão sendo ali condensados, né, tenham relações e possam, de fato, ser cruzado as informações do estudo A com o B, com o C, por exemplo, para chegar a uma conclusão, tá? Então, por que neste artigo foi selecionado, foi escolhido a revisão sistemática? Foi escolhido como um desenho mais apropriado, uma vez que a questão de pesquisa das pessoas que estavam aí preocupadas com essa temática tinha como objetivo explorar a variedade e a extensão das causas do reganho de peso. Então, veja, né? Eles tinham uma ideia de que existiam várias causas para o reganho de peso, e não uma ou duas. Então, o objetivo deles era pesquisar essa variedade e essa extensão do reganho após a cirurgia bariátrica. O que existia de mais comum? Então, foi pego estudos diversos, né, e juntado ali, feito uma condensação para se concluir. E aí, temos aqui um resultado, que é o que eu vou passar para vocês. Quais são as causas maiores de reganho de peso? Para incluir os estudos na revisão, existem critérios, como eu falei para vocês, né? Então, os critérios de inclusão dos estudos foram: os estudos precisavam ter sido feitos com pacientes maiores de 18 anos, que realizaram aí tanto a sleeve quanto o bypass, então não foi separado por técnica cirúrgica, precisava ser o procedimento bariátrico primário, ou seja, não pessoas que tiveram revisional, né, uma segunda cirurgia, tá? Então, feito uma única cirurgia apenas, e que cumprissem os critérios indicativos para a cirurgia, que são, né, IMC acima de 40 sem comorbidades ou IMC acima de 35 com uma ou mais comorbidades. Então, os critérios atuais são esse de quando foi produzido o artigo. Esse artigo ele foi produzido, né, pesquisado em 2019 e teve a sua publicação na revista em 2021, tá? Então, é um artigo recente.
na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, que é em 2022, tá? Os pacientes precisavam ter tido um percentual acima de 10% de reganho de peso. Esses 10% a gente calcula em cima da perda de sobrepeso, né? Então, por exemplo, se a pessoa perdeu 50 quilos, por exemplo, né, ela tem que ter tido como reganho 10% deste valor, 10% dos 50 quilos, tá? Se a pessoa teve um valor menor do que esse, o estudo não era incluído na revisão. E poderia ser qualquer desenho de estudo, né, as outras fontes que eles estavam buscando, poderiam ser qualquer desenho de estudo, menos revisão sistemática. Então, quando você faz uma revisão, você pode fazer uma revisão sistemática da revisão sistemática, mas esse estudo não, tá? Ele está pegando outros tipos de estudo para poder fazer a revisão sistemática. Estou explicando dessa forma para quem, como eu falei, não tem familiaridade com o tema, não é familiar com esse conceito, né? Para ficar mais fácil, tá? E aí tem também critérios de exclusão. Critérios de exclusão. Quando o estudo era excluído né? Quando não tinha definido ali a taxa de reganho, não dava para saber se foi superior a 10% ou não. Quando os estudos estavam apenas comparando as duas opções cirúrgicas, então o objetivo aqui não era comparar uma com a outra, tá? Quando os estudos têm acompanhamento menor que 2 anos, então quando o paciente ainda não tinha completado, né, 2 anos de cirurgia, tá? Estudos de casos, artigos de revisão, né, foram excluídos, revisões sistemáticas, e se tinha algum estudo com animais, tá? Também foram excluídos esses artigos que foram encontrados, né? Como que funciona uma revisão sistemática? O pesquisador, ele vai nas bases de dados, existem várias bases que nós podemos utilizar. Para esse artigo foi usado a PubMed, o Embase e a Cochrane, tá? Então, são pesquisados artigos no tema da pesquisa, no caso aqui é o reganho de peso, os motivos, os desencadeadores, enfim, pode-se usar diversas palavras, no pós-operatório de cirurgia bariátrica. E aí é feito todo esse rastreio que eu falei para vocês, critérios de inclusão, critérios de exclusão, para chegar a uma quantidade final aí de artigos, tá? Então, nessa revisão sistemática, a pesquisa inicial apontou 2.915 pesquisas nessas bases de dados, onde foram aplicados esses critérios de inclusão e exclusão. Foram removidos 686 duplicatas, né? Então, estudos estavam repetidos. 272 artigos foram recuperados dos 686 que foram excluídos. É feita exclusão por título, enfim, né? É feito todo um rastreio mesmo. E no final, sobraram-se 29 estudos para serem incluídos nessa revisão sistemática. Então, veja que interessante, né? Esse é o processo normal, tá? De uma revisão sistemática. Todas as revisões começam com um número bem grande de artigos e acabam com um número menor. Dependendo do tema, esse número final, ele acaba sendo um pouco maior, tá? Então, não se assustem, é assim mesmo o processo. Porque a gente começa com um número bem grande, só que a hora que você vai aplicando esses seus critérios de exclusão e inclusão, você vai eliminando diversos ali artigos. No final, ficaram 29, que foram incluídos aqui, e é em cima destes 29 que foi feito todo o raciocínio e a conclusão. Desses 29, 10 estudos são americanos, 10 foram produzidos na América do Sul, 5 na Europa, 3 na Ásia e 1 na África. É importante a gente ter essa informação também, até para entender onde se tem mais estudos sobre cirurgia bariátrica, que são nos continentes onde, de fato, ela é mais feita, né? Que são nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, o Brasil é um país que faz bastante cirurgia bariátrica. Os estudos, todos eles, né, têm qualidade avaliada, então eles são avaliados se são
estudos válidos, estudos de alta qualidade, existe um score, né, para classificar. Os estudos dessa revisão foram checados, então tem 9 estudos de alta qualidade com uma pontuação alta, tem também estudos transversais que também deu, né, alta qualidade, e alguns estudos com uma qualidade razoável, que foram 7, tá? Então, um número pequeno de estudos comparado ao número total, nós temos no total 29, são 7 com qualidade razoável, o restante todo com alta qualidade, então é um estudo que você pode considerar um estudo de alta qualidade, tá? Então, o objetivo do vídeo também não é eu ficar explicando para vocês como se avalia a qualidade de um artigo científico, tá? Mas é importante você saber que isso existe, né? Por isso que eu falo, isso aqui é um vídeo, né, para ampliar o olhar de vocês psicólogos para um tema que é importante. Não é um vídeo de opinião, né? Eu estou trazendo aqui toda essa estrutura de como é feita uma revisão sistemática, até para vocês entenderem. E aí, novamente, né, o objetivo do vídeo não é eu explicar para vocês dar uma aula sobre revisão sistemática, mas eu acho importante vocês entenderem, principalmente no primeiro vídeo, o que é este artigo de revisão sistemática. Bom, vamos aos dados levantados aí por esta pesquisa, né? Foram levantados, então, os fatores associados ao reganho de peso nesses 29 artigos. Isso foi condensado em alguns fatores de risco que foram condensados em 5 grandes categorias. Então, foram identificados nesses 29 artigos 11 fatores de risco condensados em 5 categorias. O nome, né, das categorias: anatômica, genética, dietética, psiquiatra e temporal. Tá? Então, essas são as 5 categorias, e dentro dessas 5 nós temos 11 fatores de risco, que aí eu vou falar para vocês cada um dos 11 e quais as conclusões que cada pesquisa trouxe, se de fato é um fator relevante ou nem tanto para a questão do reganho, tá? O que é um fator de risco, né? São fatores que podem pôr a pessoa em risco, e aí as pesquisas foram avaliar se de fato houve um impacto na questão do reganho ou não. Tá? Dentro dessas 5 categorias, essas categorias foram criadas mais por uma questão de organização, para ficar mais fácil aí o entendimento. O primeiro fator avaliado foi o fator anatômico. Então, o que é o fator anatômico? É o tamanho do estômago, o tamanho que o estômago fica, o quanto é retirado, anatomicamente falando, da pessoa, independente da técnica cirúrgica. Então, ou bypass, ou sleeve. Se um estômago que ficou um pouco maior, ele pode ter mais chance de ter reganho do que um estômago que ficou um pouco menor. Então, independente da técnica, é tirado entre 70% a 90% reduzido, né, o tamanho, o volume do estômago. Isso é uma avaliação individual do cirurgião para cada caso, tem a ver com a técnica também, mas o estômago da pessoa, ele pode ficar entre 30%, né, a 10% do tamanho original. E aí foi um fator anatômico, ele está avaliando essa questão. O estômago que é menor, ele tem uma menor chance de ter o reganho do que o estômago que está um pouco maior, que também está longe, né, do tamanho original, que a gente está falando entre 10% e 30%, né? E aí, segundo as pesquisas, segundo a investigação que teve, né, que é um fator de risco. Então, o que isso quis dizer? Que conclusões eles chegaram aí nos pacientes que foi acompanhado por esse estudo, né? De que aqueles que ficaram com o estômago um pouco maior acabaram tendo um reganho de peso maior ou tendo reganho de peso, e aqueles que ficaram com o estômago menor ou tiveram um reganho menor ou não tiveram reganho de peso. Logo, previamente se conclui que isso pode ter alguma influência. Os estudos, eles não são 100% conclusivos, tá? Eles não batem o martelo, ó, todo mundo que ficar com o estômago maior vai tem mais risco de reganho. Não é isso. Eles dão indícios, indicadores, né? Pontos ali de atenção para você
para se fazer mais pesquisas, mais estudos, para se refletir, até para os próprios cirurgiões, tá? Então, o que foi investigado, né? Nesse estudo foram acompanhados 11 pacientes, tá? E aí houve reganho de peso significativamente maior nos pacientes que tinham um diâmetro maior de estômago. Então, pode-se fazer essa associação. Então, eles indicam, inclusive, que sejam feitos mais estudos, tá? Mas é um fator que acende uma luzinha de atenção amarela. Outros fatores investigados, fatores hormonais, então foi investigado sim a produção hormonal pós-cirurgia dos hormônios relacionados à fome, saciedade, que com a cirurgia acaba tendo algum impacto, né, na produção desses hormônios, se isso podia interferir na questão do reganho de peso. E não foi encontrado no estudo diferença nos níveis aí hormonais que possam estar ligados ou justificados à questão do reganho. Então, como que foram feitos, né, os estudos que estão aqui nessa revisão? Foi se comparado aí, né, a produção hormonal no pós-operatório imediato e a longo prazo, por mais até de 2 anos da cirurgia, se houve mudança nessa produção hormonal e se isso poderia ter impactado no reganho de peso. E aí foi observado que não houve essa mudança ao longo do tempo, então logo isso não poderia ter afetado no reganho, porque não houve uma mudança, tá? Também, todos os estudos, na verdade, eles sugerem que sejam feitas novas abordagens, novos estudos, tá? Outro ponto, atividade física e exercício. Então, foi avaliado se o paciente que faz atividade física, ele tem menos chance de reganho do que aquele que não faz, né? E se encontrou uma associação entre o exercício e o reganho, a falta de exercício, na verdade, e o reganho de peso, né? Então, os estudos mostraram que a baixa atividade física no pós-operatório, baixa eles consideraram menos de 3 vezes por semana, era associado a reganho de peso, né? Então, pacientes que não fazem exercício ou fazem menos de 3 vezes por semana, eles acabaram reganhando mais peso do que aqueles que faziam mais. Então, concluiu-se que existe uma associação, tá? Entre o reganho de peso e a falta ou pouca atividade física. Outro item avaliado, que na verdade não é um item, né? Mas são questões relacionadas ao aspecto emocional, psicológico, né? Então, foi avaliado no mesmo bloco depressão, impulsividade e autoestima. Então, existem 5 estudos, de 9, foram 9 estudos dos 29 avaliavam essas questões, tá? A maioria deles avaliando questões relacionadas especificamente à depressão, mas também tinha avaliação de sofrimento psicológico, impulsividade, autoestima, e relacionando sempre com a questão do reganho de peso, né? E todos os estudos encontraram uma forte correlação positiva. Então, o que isso quer dizer, né? Que quanto maior o sofrimento psicológico no pós-operatório, mais havia sintomas de depressão identificados, sintomas de impulsividade sem tratamento, sem controle, né? Autoestima mais baixa. Tem um estudo que traz até a questão de apoio social. Então, pacientes que têm um menor apoio social, eles tinham mais reganho de peso do que aqueles que foram avaliados e que não apresentavam a impulsividade acentuada, sintomas de depressão, tinham um suporte social adequado, estavam com a autoestima mais elevada. Então, aqueles pacientes que tinham esses prejuízos emocionais, foi identificado que tinha uma correlação com aqueles pacientes que tiveram mais reganho de peso, tá? Então, as questões emocionais afetam aí, é um preditor, né? Concluiu-se que afeta, novamente. Todos os estudos sugerem mais estudos para ampliar a amostra, tá? Mas é um ponto aí de luz também de atenção.
Medidas de obesidade pré-operatória e reganho de peso. Esse é um outro, né, outro item lá que foi avaliado, né? Então, os estudos avaliaram a associação entre o reganho de peso e medidas pré-operatórias de obesidade, ou seja, o IMC, a massa gorda e a circunferência da cintura. Então, qual foi a pesquisa, né? Se os pacientes que tinham o IMC maior, uma cintura maior, né, uma circunferência da cintura maior, ou um índice de massa gorda maior, se eles tinham mais chance de reganhar peso do que aqueles que tinham uma medida menor, tá? E foi identificado que não tem associação. Então, que não existe associação de que quem tem as medidas maiores no pré tem mais chance de ter reganho do que aquele que tem as medidas menores, né? Então, por exemplo, uma pessoa com só para ilustrar para vocês entenderem. Uma pessoa com IMC de 38, ela tem menos chance de ter reganho do que uma pessoa com IMC 45? Não, tá? Não existe essa correlação. Então, foi isso que foi identificado aqui nos estudos, tá? Perda de peso pós-operatória. Então, foi avaliado também se a pessoa que perde mais peso, ela tem menor chance de ter reganho, tá? E aí isso foi afirmativo, né? A resposta foi afirmativa, e os estudos encontraram que existe, na maioria dos casos do que foi observado, essa relação. Então, quanto menos a pessoa perde no processo, maior a chance dela ter reganho de peso. Então, aquela pessoa que perde mais peso, ela tem uma menor chance de ter o reganho. Então, eles também indicam que seja feito mais estudos. Outro ponto avaliado foi dados demográficos, não encontraram correlação entre raças, que possa impactar na questão do reganho, então essa hipótese, né, foi refutada, não foi encontrada associação. Outra questão que é muito importante, né? Associação de calorias, consumo calórico e a qualidade da dieta com o reganho de peso. Então, alguns estudos acompanharam aí a ingestão calórica dos pacientes ao longo aí desse período, né? E observaram que os pacientes que faziam refeições com maior teor de gordura, menor quantidade proteica, eles tinham de fato, tido mais reganho de peso, né? Então, conclui-se que tem uma influência da questão da escolha, né, da ingesta calórica, tanto em termos de quantidade como de qualidade, na questão do reganho de peso, que isso é uma coisa até que a gente já pensa, né? Quanto mais a pessoa come ali, e quanto mais a qualidade também da escolha alimentar não está alinhada ao protocolo do tratamento, ela tem uma maior chance de ter o reganho, tá? Então, foi feito esse comparativo. Então, por exemplo, nos estudos eles trazem, né, os pacientes que não tiveram reganho, eles consumiam muito mais frutas e menos carboidratos do que aqueles que tiveram reganho. Então, a questão da escolha dietética influencia. Acompanhamento clínico. Então, os pacientes que deixam de fazer o acompanhamento clínico pós-operatório com a equipe multi e até com o cirurgião, eles acabam tendo mais reganho também do que aqueles que seguem, né? Fazem o segmento pós-operatório. Então, abandonar o tratamento é um preditor aí para o reganho de peso. Outro item que eles avaliam, eles chamam de comportamentos alimentares desadaptativos. Existem alguns comportamentos, como eles chamam, né? Comportamento de pastejo, o comer compulsivo e o loss of control, que são comportamentos que podem acontecer no pós-operatório e que podem influenciar no reganho. Então, eles também, com os estudos, né, que foram feitos, com as pesquisas, concluem que pode interferir sim. O comportamento de pastejo, né, que eu falei, comer compulsivo, para o pós-bariátrico é um pouquinho diferente, ele não consegue comer uma quantidade grande,
é o famoso beliscar, né? Então, a pessoa belisca o dia inteiro. Então, foi avaliado o quanto esse comportamento, que é desadaptativo, pode influenciar na questão do reganho de peso. E o loss of control é não conseguir dizer não para alguns alimentos. E aí acaba consumindo uma quantidade maior, aí a gente cai para qualidade alimentar, né? Acaba consumindo uma quantidade maior aí de alimentos que não estariam prescritos na dieta. Mas tem uma falta de controle, tá? Existe uma coisa do impulso aí também de não conseguir controlar. Mas foi identificado, foram feitos testes específicos nesses estudos aqui, e foi identificado que, de fato, quando a pessoa tem esses comportamentos, isso interfere na questão do reganho de uma forma ruim, né? Então, ela tem mais tendência a ter reganho. Foi avaliado também as comorbidades com a questão do reganho. Então, pacientes que tinham mais comorbidades no pré, eles tinham uma maior chance de ter o reganho de peso? E aí foi identificado que não, tá? Que as comorbidades, de forma geral, elas são tratadas com a bariátrica, né? Principalmente diabetes, pressão alta, e que acabam não influenciando, tá? Na questão do reganho de peso. Não foi visto diferença, né? Qualidade de vida foi o outro item avaliado aí na questão do reganho de peso, da recuperação de peso. Então, todos os estudos que foram revisados, eles demonstraram que o paciente que tinha uma maior qualidade de vida, ele tinha um menor reganho de peso. Então, a qualidade influencia na questão do ganho de peso. Quanto menor a qualidade de vida, quanto mais, né, o paciente não tem ações aí para a qualidade de vida, maior a chance dele de reganhar o peso. E o último item avaliado foi a questão da genética. Então, foi um estudo pequeno, né, com só 9 pacientes. Foram estudados o genoma desses pacientes, e foi comparado aí, né, com os pacientes com reganho, enfim, teve toda uma estrutura esse estudo, tá? E aí foi identificado que, em comparação com os pacientes com reganho de peso, não era significativo. Então, eles sugerem também que não descarte a hipótese, mas que sejam feitos mais estudos. A princípio, o número é bem pequeno, né? São 9 apenas pacientes, mas a princípio não foi identificado, tá? Bom, eu falei então os 11 temas. Eu vou refalar, né? Vou reforçar aqui para vocês, só para a gente conseguir firmar o nosso raciocínio, né? O estudo ele encontrou 11 temas que podem influenciar na questão do reganho de peso, e organizou eles em 5 classes, tá? Então, são 11 fatores de risco, dividido em 5 categorias, né? 5 classes. Categoria anatômica, genética, dietética, psiquiatra e temporais. Os 11 fatores de risco. Fatores que podem colocar em risco. Fatores anatômicos, hormonais, atividade física e exercício. Impulsividade, depressão, autoestima, tá tudo num item só, tá? Medidas de obesidade no pré-operatório, perda de peso no pós-operatório, dados demográficos, a associação entre calorias e a qualidade da dieta, o acompanhamento no pós-operatório, os comportamentos alimentares desadaptativos, qualidade de vida, comorbidades e genética. Então, alguns desses itens, né, dos 11, foi identificado uma correlação positiva, alguns uma correlação negativa. Não conseguiu se evidenciar que, de fato, influencia. Tá? Então, nós temos 11, sendo que não são, por este artigo, pelos estudos aqui levantados, que influenciariam. Mas, como eu falei, eles não batem o martelo com nada, né? Eles sugerem que sejam feitos mais estudos, mas isso já acende luz de pontos principais onde a gente precisa olhar, né? Você que é psicólogo, por que é importante saber isso, né? Porque às vezes a gente perde tempo, entre aspas, né? A gente direciona ali a nossa reflexão, o nosso olhar para um ponto que nem é tão importante, né?
A recuperação de peso no pós-operatório da bariátrica, ela é um dos maiores desafios para os cirurgiões bariátricos, para os pacientes e também para todo mundo que trabalha com cirurgia bariátrica. Ela não é um desafio, o reganho de peso não é um desafio somente para o cirurgião ou somente para o paciente. Por isso que a gente precisa ampliar o nosso olhar, né? E entender quais são os pontos principais. Mas o artigo ele não esgota o assunto, né? Tanto que, na conclusão, é dito que pesquisas futuras devem ser feitas, né? E comparar esses fatores que foram levantados aqui para ter uma definição melhor, né? Para, de repente, até padronizar um protocolo aí de recuperação de peso, de tratamento, algo que a gente possa avaliar esses itens mais a fundo em cada indivíduo e ter ali um plano de ação para isso, né? Então, essas 5 categorias anatômicas, genéticas, dietéticas, temporais e psiquiatras, elas todas são multifatoriais, né? Então, a gente precisa do quê? De uma abordagem mais sistemática para reduzir ou prevenir o reganho de peso na população que é pós-cirúrgica bariátrica, né? Na pós-operatório. Então, com esse estudo, ele faz o quê, né? Esse artigo? Ele acende uma luz sobre algo que precisa ser ainda aprofundado e estudado, e correlacionado. Então ele fala, né, as causas elas são multi, então a gente não pode pegar uma pessoa com uma questão, por exemplo, de uma dieta inadequada, que foi um dos itens positivos aqui, né, e achar que essa foi a causa única para ela ter tido reganho. Na verdade, é uma combinação de fatores. Então, às vezes, ela tem a questão da dieta ruim, né? Vamos chamar assim, em termos de qualidade, quantidade, mais uma baixa qualidade de vida, que foi outro preditor, e aí ela também não fez o segmento pós-operatório de acompanhamento, ela fez uma técnica onde ela ficou com o estômago um diâmetro um pouco maior, ó, só aqui eu já contei 4, tá? Então, por isso que eles falam que cada indivíduo precisa ser avaliado de forma única e precisam ainda ser construídas estratégias que contemplem essa diversidade. E quais são os pontos principais que a gente precisa estar de olho para trabalho? Óbvio que nós, enquanto psicólogos, a gente vai olhar para aqueles pontos, né, que tem mais relação com a nossa habilidade técnica, né, com a nossa profissão, e que foram validados aqui. Então, a gente pega os comportamentos desadaptativos, o beliscar, o loss of control, depressão, que são as questões emocionais que eles avaliaram, né, depressão, impulsividade. Também podemos pegar a questão da dieta, no sentido de adesão ao tratamento, a parte comportamental, tá? E tudo isso a gente trabalhar com este paciente para contribuir. Mas se esgota aqui? Não. Outros profissionais, o nutricionista, o cirurgião, também precisam olhar para os outros pontos que são mais da parte técnica deles, né? Como, por exemplo, essa questão do volume gástrico. Então, não é algo, né, que vai ser trabalhado por nós psicólogos. Porém, nós precisamos ter esse conhecimento para não limitar simplesmente o reganho de peso a não seguiu a dieta. Esse é um dos fatores dos 11 que eu trouxe aqui, sendo que esse deu positivo, foi vista essa correlação. Quem tem uma dieta mais pobre, uma dieta com menos qualidade, tem uma maior chance de ter o reganho, mas não é o único, né? Tem a questão da falta de atividade física, do estômago aí, diâmetro do estômago, a questão das emoções que podem influenciar, a questão dos comportamentos desadaptativos, o acompanhamento clínico, né, quando ele não é feito, a qualidade de vida. Então, percebe? É um monte de coisa, né? Então, esse artigo ele é muito bacana, por quê? Porque ele traz essa luz para onde a gente precisa olhar. Então, como eu falei no comecinho do vídeo, é para a gente saber as causas, não vou falar de tratamento, né? Até porque o artigo ele não aborda tratamento. Mas isso é importante para você, quando receber um paciente ali
frustrado, porque teve reganho de peso, jamais culpabilizá-lo somente, né? E eu ainda escuto relatos de profissionais que fazem isso, infelizmente, né? A obesidade, ela é uma doença crônica, ela tem causas múltiplas, e o pós-operatório, o reganho do pós-operatório também. Então, a gente precisa olhar para esses diversos fatores, ajudar o nosso paciente com humanização, com ética, dentro dos aspectos que eu trouxe aqui para vocês hoje e que nós podemos atuar como psicólogo, como melhoria na qualidade de vida, melhor adesão aí na dieta, melhor prática de atividade física, nos sintomas, né, relacionados aí à depressão, impulsividade, nos comportamentos alimentares desadaptativos. Tudo isso nós temos estratégias, nós temos técnicas que nós podemos usar com esses pacientes. Então, é importante fazer esse rastreio quando o paciente procurar com reganho de peso e construir ali um plano de tratamento. Como eu falei, né, o artigo ele traz a luz para a gente acender sobre esses temas, mas não se esgota por si só, tanto que ele indica que sejam feitas mais pesquisas, tá? Bom, era só tudo isso nesse artigo, né? Eu espero ter clareado aí um pouco a ideia de vocês com relação ao reganho de peso, a essas causas múltiplas, a esse paciente que chega para atendimento com muito sofrimento. Ninguém faz a cirurgia bariátrica para ganhar o peso de novo, né? Existe um depósito de muita confiança no processo e ali no meio algumas coisas acabam não funcionando muito bem e interferindo na questão do peso, né? Então, nosso trabalho é ajudar para que se olhe para tudo isso e retome as rédeas dessas questões aí que acabam influenciando, tá? Esse foi o primeiro vídeo aqui da série Psicobariátrica, Psicólogo Bariátrica de A a Z. Espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho que fica aqui na página para ser avisado assim que eu postar um novo vídeo. Eu vou trazer diversos vídeos falando sobre esses temas e sempre com essa reflexão do nosso papel, da nossa abordagem dentro de um tema amplo. Novamente, a gente precisa ser capacitado para atuar com esse público. Os vídeos aqui não substituem essa capacitação, mas trazem informações importantes e ampliam o olhar de vocês que são profissionais que já atuam ou que desejam atuar com cirurgia bariátrica. Então, sigam aqui o canal, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.